Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Roberto Marinho. Desde já quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio por estar participando conosco deste trabalho. Toda quarta-feira, a partir das 18h30, já estamos no ar para receber você, para ouvir aquele bate-papo bacana, tirar as suas dúvidas. Queremos agradecer o teu carinho, a tua ajuda e pedir para você se inscreva no canal, participe conosco, nos ajude. A sua inscrição é bem importante. Toda quarta-feira um convidado especial. Hoje nós temos aqui um convidado diretamente da cidade de Canoas, Moisés Oliveira, evangelista da Assembleia de Deus e com um vasto conhecimento na área da família. Como conselheiro tutelar foi atuante durante alguns anos e vai falar um pouco do seu testemunho e da sua experiência de vida. Muito obrigado, evangelista Moisés Oliveira, pela sua presença. É um prazer, Pedro. Nós te agradecemos, por se deslocar até esse local aqui, até o Rio Grande do Sul mais uma vez, Aqui as portas, na verdade já está familiarizado com a cidade já, Faz um bom tempo já, Graças a Deus. Muito bom estar aqui. Quero ser grato pelo convite e poder trilhar aí esses momentos, esse tempo que aqui nós estivermos conversando, que seja produtivo, que seja algo que possa fazer diferença na vida de alguém. Com certeza. Eu queria começar lhe perguntando, o senhor não é de Porto Alegre, não é de Canoas, o senhor tem uma história de outra cidade, outro local? Sim, sou natural da cidade de Santiago, fica mais ou menos 470 quilômetros da capital aqui, uma cidade do interior, onde tem 5 quartéis. 5 quartéis? 5 quartéis. Puxa! E o contexto de muitos anos da cidade é aquele adolescente, aquele jovem que, ao completar os 17 anos, ele se alista em um desses quartéis e se ele consegue ficar, então começa a história dele de vida ali. Se ele sobra ou se ele fica como reservista, que foi o meu caso, aí há necessidade de migrar. Hoje temos Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Passo Fundo, várias cidades que acabam sendo a direção desses jovens, principalmente das famílias mais humildes, Sim. Então, é uma cidade também muito dividida entre quem tem e quem não tem, pelo fato de ter os fazendeiros, os granjeiros e tal, e tem aquela classe trabalhadora, operária, que acaba fazendo a mão de obra. No meu caso, nós somos em 6 irmãos, homens. Nasci num vilarejo chamado Vila Jardim dos Eucaliptos e, na verdade, cresci nesse vilarejo, porque eu fui um dos 6 que a minha mãe doou. Eu fui doado a uma família por motivo de não haver o sustento suficiente em casa, já que a minha mãe tinha um bebê de 1 ano, que é o meu irmão mais velho, depois veio eu, e depois veio os outros 4. Os outros 4 também foram divididos, 2 ficaram com os meus pais legítimos e 2 também foram doados. Então minha mãe casou cedo, aos 17 anos, e com 23 ela já tinha esses 6 filhos. Dos 6 filhos ela já tinha um coração machucado pelo contexto familiar do marido ser agressor, alcoólatra, enfim. Mas o que mais doía era a separação desses filhos. Então, eu venho de um contexto onde tinha tudo para não dar certo.
Então, dentro desse contexto todo, os pais se separam. Meu pai tinha 40 anos e ele viveu até os 60, ou seja, 20 anos separado da minha mãe, separado dos filhos, e a minha mãe tendo então essa sobrecarga de criar e educar 4 filhos, porque eu com 10 anos eu voltei para esse lar, para esta casa. Ah, voltou para lá. Fui o único dos 3 que foram doados, eu fui o único que voltei. E lá voltando, um contexto muito miserável, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, criança é um ser especial, porque criança não sabe o que é riqueza, o que é pobreza. Criança vive um momento sem olhar, criança não vê dificuldade não. Criança é algo fantástico, assim. Eu acho que talvez por essa importância, dada a importância que Jesus diz que quem não se tornar como uma das crianças ou como uma criança, não pode ver o reino dos céus. Porque criança é incrível, se ela tem esse copo cheio de Nescau, ela está feliz. Se tiver pela metade, ela não vai questionar por que não está cheio, ela não vai reclamar. E se não tiver também, ela também não vai ficar questionando e perguntando. Bom, não tem nessa que só tem água. Ela toma água e continua sorrindo. Então é um fato, é incrível isso. E a gente, dentro daquele contexto ali, a gente estávamos em 4. A minha mãe, tendo a sobrecarga, então ela nos leva na época à FEBEM. Lá nós ficamos 5 anos. A FEBEM era uma escola agrícola na época, não era... Ah, não é que nem... Não é que nem Porto Alegre. Porto Alegre era um presídio, com cela, com radiados, né? Sim. A FEBEM lá era diferente. Lá era uma escola agrícola junto à FEBEM. Então, ou seja, a FEBEM, na época, e hoje está lá as ruínas, mas era como se fosse uma fazenda. Ela tem, eu acho que 50 hectares. Então ela era uma fazenda. Então essa fazenda tinha a escola, que a gente estudava ali do primeiro ano até, na época, até o 8º ano, que era o ensino fundamental. E esse ensino fundamental a gente concluiu lá dentro. Conseguiu concluir lá dentro. Lá dentro. Então lá a gente ia de manhã, ficava até a noite e voltava para casa, porque o vilarejo era pertinho. A gente só dormia em casa. Então a gente... Um exemplo lá era dividido assim, por exemplo, no 4º ano cuidava suínos e pomar, se não me falha a memória. Aí o 5º ano cuidava aviário e os açudes. Aí o 6º ano cuidava o tambo, o bovino, no caso bovinos e ovinos, que era o gado, tirava leite e tal, e as ovelhas. O 7º ano era o hortifruti e não me lembro qual era o outro, qual cuidava. E o 8º ano era lavoura. Então já saía dali já sabendo já trabalhar. Sabendo trabalhar a vida de campo. A gente lá tinha, por exemplo, na parte da manhã tinha a aula era ciências, matemática, geografia, enfim. E aí à tarde da 1 até as 3, daí era a aula teórica sobre o assunto. Bom, tá lá no bovinos, qual é o gado de leite, qual é o gado de corte, qual é o gado que
tem a carne mais macia para o churrasco, enfim, sabe tudo a respeito da questão agrícola. Quem está na lavoura, bom, qual é o tempo da plantação do milho, qual é o soja, enfim. Que maravilha! E o seu encontro com Deus, como é que foi quando comecei para a igreja, de que forma? Eu voltei para essa casa, a casa dos meus pais, com 10 anos. Com 11 anos, entre esse período dos 10 aos 11, o meu pai ainda estava dentro de casa. Então eu via muita agressão, eu via muita... participei de muita situação assim, de ofensa, espancamento, agressão física, verbal. E o vilarejo que nós morávamos, ele era muito pobre. Ele não tinha energia elétrica, ele não tinha água encanada. Ele era um vilarejo à parte, assim. E dentro desse vilarejo, um pastor, que é um pastor hoje lá, estive no final de semana retrasado pregando lá em Santiago, e ele estava lá. Para minha alegria, ele está vivo, a esposa dele, e ele entrou lá com uma congregação. Alugaram um casebrezinho e fizeram uma congregação. E tinha um liquinho que era colocado no canto da sala, e ele dava culto ali. E aí, numa evangelização que eles estavam, eles encontraram a minha mãe. E aí perguntaram para minha mãe, observando aquele sofrimento dela, perguntaram se ela não gostaria de mudar de vida. Tem um contexto diferente. E a minha mãe já estava naquela condição de cárcere espiritual, porque ela disse, e ela costumava dizer, que ela tinha nascido para sofrer. E o pastor, com muito carinho, disse: não, Deus não fez ninguém para o sofrimento. É uma decisão que a pessoa toma, de querer sair desse sofrimento, se desligar dessa vida. E, enfim, ele fez um convite à minha mãe, e a minha mãe chegou na nossa casa. Na época, ela mandou nós lavar os pés, e que nós iríamos na igreja à noite. E aí nós fomos naquele culto, e naquele culto a gente viu a mãe entregar a vida para Jesus. Que legal, que maravilha. E naquele culto o pastor disse algo muito importante que ficou muito gravado na nossa memória, que os filhos, ele perguntou: são seus filhos? Ela disse: sim, são os meus filhos. Ele disse: a senhora sabia que antes que qualquer um deles tivesse nascido, Deus já conhecia eles? Eles ainda vão ser motivo de muito orgulho para a senhora. E a minha mãe, desacreditada, não conhecia, ela: olha, é difícil, esse aqui eu doei me devolver. Esse outro aqui, ele toma Gardenal todos os dias. Os meus filhos, não sei se é o que o senhor está dizendo. E o pastor disse: não, a senhora vai viver para ver isso. E a minha mãezinha está viva até os dias de hoje. Ela saiu daquele culto leve, ela saiu sorridente, ela saiu feliz. O meu pai encontrou ela na esquina, espancou, levou para dentro de casa. Ninguém se metia na época, ninguém se envolvia. E nós fugimos para casa da nossa avó, e ficava aquele questionamento na cabeça. O meu irmão mais velho tinha 12, eu tinha 11, o outro tinha 10, o outro tinha 9. Aí fomos, de manhã cedo, nós fomos para a nossa casa, e lá nossa mãe estava com um semblante diferente. Tinha apanhado, estava com o rosto machucado, mas o semblante dela não era o mesmo que a gente via todos os dias.
Aí passou a segunda, na terça-feira ela mandou nós ir lavar os pés, porque nós íamos na igreja de novo. Aí o meu irmão disse, não, pai, disse que se nós for na igreja ele vai matar todo mundo. O pai odiava, detestava os cristãos. E a minha mãe disse, olha meu filho, a mãe nunca tinha sentido o que a mãe sentiu lá dentro da igreja dos crentes. E não é o seu pai me agredindo, me batendo, me matando, que ele vai conseguir tirar de dentro do meu coração o que eu senti. Que dia é hoje? Então, meu irmão, hoje é terça. Você notou o seu irmão? O que tem? Como que ele tá? Ué, tá normal. Pois é, mas a mãe não deu o gardenal para ele ontem, a mãe não deu hoje. E ele tá normal. Isso significa que o Deus dos crentes curou o teu irmão, meu filho. E realmente, nunca mais meu irmão precisou tomar gardenal. Hoje tem 2 faculdades, tem a família, tem um casal de filhos, tem funcionário público, já foi vereador do município. Então, história. Então se cumpriu, mas levou 34 anos. Levou 34 anos para a mãe realizar o sonho que ela tinha desde o dia que ela se converteu. Ela sempre disse, um dia eu quero reunir os 6 filhos em volta da minha mesa. E na época ela não tinha nem mesa. E hoje, graças a Deus, ela, 34 anos depois, faz alguns anos já que a gente se reúne todos lá, mas 34 anos depois nós fomos encontrar o último irmão que tinha sido doado. E hoje mora em Minas Gerais. Ele é casado, tem 3 filhos. E os demais irmãos, o outro, no caso, que a gente encontrou antes, quem encontrou foi eu, e foi um negócio bem descontraído, assim, porque eu fui a Santiago visitar minha mãe e ele tinha ido visitar a família dele também, ele já era adulto e tal. Eu tô andando de carro na rua assim, eu olhei pra ele e parei o carro e disse, aquele ali é meu irmão. Olha aí. Eu parei o carro no meio da rua, coloquei ele pra dentro. Depois de tantos anos conseguiu. Eu nem conhecia ele. Porque eu fui doado lá no hospital, a família me levou. Quando eu voltei pra casa, ele já não estava mais também, porque ele também foi doado lá no berço. É meu irmão. E coloquei ele pra dentro e levei ele lá na casa da minha mãe. E como você vai dizer isso pro outro? Tu é meu irmão, cara. Entra aí que nós vamos tirar a prova. Ele muito humilde, muito simples. Ele entrou no carro. Então, dali pra frente nós nunca mais perdemos contato. E hoje a gente tem, agora fazem 3 anos que Jesus recolheu um dos meus irmãos. Dia 29 de junho ele fez 40 anos. 17 de julho Jesus recolheu ele. Era um obreiro da igreja, morava lá no Paraná. Então a gente se espalhou. Os 6. Um morava em Cascavel, o outro morava em Capanema, o outro ficou morando em Santiago, eu morando em Canoas, o outro morando em Marau e o outro morando em Minas Gerais. Aí quando a gente encontrou o de Minas Gerais, eu fui na casa dele primeiro, eu fui lá, eu fiquei 10 dias lá em Belo Horizonte pregando nas igrejas lá e aproveitei e fui lá na casa dele. Cheguei lá no dia do aniversário dele, não sabia, cheguei lá como presente. Contei toda a história para ele, ele não sabia que ele tinha outra família, para ele era filho único lá do casal. O senhor ainda estava vivo, era um senhor já bem de idade.
E ele realmente falou e disse pro meu irmão, não, sua mãe não podia ter filhos e tal. E nós íamos embora para Minas Gerais porque o teu pai, ele ia lá e chantageava para me dar dinheiro para ele, para bebida. Senão ele contaria para ti que era teu pai. Isso iria entristecer o coração da tua mãe. Então, dali para frente também. Daí depois, o outro meu irmão estava vivo ainda. Aí nós os 5, aqui no estado do Rio Grande do Sul, embarcamos no aeroporto, fomos a Belo Horizonte, alugamos um carro e fomos lá na casa dele. Ficamos uma semana daí com ele. Depois ele veio aqui, foi lá na mãe, e aí foi notícia lá em Santiago, no jornal. Foi notícia, hein? Foi notícia e a notícia era 34 anos depois, Deus realiza o sonho de uma mãe. Ah, que olha só. E aí tem uma foto de todos nós juntos. Que maravilha. A mãe e os 6 filhos. Essa história é aí, na época da FEBEM, a gente era muito marcado porque ia daqui de Porto Alegre, da FEBEM de Porto Alegre, ia as roupas para doação lá. Então era tudo da mesma cor. Então, por exemplo, ia 280 jaquetas. Então era 280 jaquetas da mesma cor. Então onde você ia, você era identificado. Você sabia, as pessoas sabiam que você era da FEBEM. E se era da FEBEM era perigoso. Era marginal. E aí a vizinhança dizia, do vilarejo, dizia o seguinte, ó, essa garotada aí, se não morrer até os 18, vão tudo pra cadeia. Porque era o caminho normal, vamos dizer assim, visível, né? Mas Deus tinha um plano na nossa vida. Que hoje o mais velho tem 48, eu tenho 47, o outro tem 46, o outro tem 44, o outro tem 43, o outro tem 42. Todos nós temos curso superior, todos nós somos casados apenas uma vez e com uma mulher só. A mãe não podia, a mãe teve 6 filhos homens. E quando veio os netos, veio os primeiros, as 6 meninas. Que era o que faltava lá. Aí agora já veio os bisnetos. Já tem um casal de bisnetos. Bisneto. Tem Quem bisneto. tem? Ela? Minha mãe. Não tem bisneto. Então, a vida, ela não tem um manual, pode-se assim dizer, de como alcançar ou de que maneira sobreviver. Mas a vida tem a Bíblia como manual. E eu tributo toda a nossa história a Deus. Porque se não fosse aquele casal de pastor ter encontrado a minha mãe naquele dia, provavelmente tudo teria sido diferente. Então esse foi a situação familiar da minha mãe. Meu pai foi aceitar Jesus 30 dias antes da sua partida. Olha só. Lá em Cruz Alta. Eu fui o filho que fui lá orar e pregar a ele. E ele partiu 30 dias depois. Mas aí depois cada um dos filhos teve a sua particularidade com Deus. Porque você sabe que a mãe se converte, mas não quer dizer que os filhos são convertidos, né? Então, e como a situação era bem difícil, com 15 anos eu terminei o ensino fundamental. E aí eu fui para uma escola estadual, só que eu não tinha condições de manter, porque na época tinha que comprar bolígrafos, livros, cadernos, e nós não tínhamos condições. Eu me lembro que desde os 11 anos eu já trabalhava. Eu já juntei osso para vender a um senhor que está vivo até hoje lá também. Eu já juntei alumínio, ferro, cobre, eu já cortei grama, eu já
plantei grama em pátio de pessoas, eu já vendi muito picolé, era bom na venda, vendia picolé e aos 15 anos terminei o ensino fundamental, não tive como manter, na época eu queria me formar, queria ser contador, eu iniciei contabilidade e não consegui. Hoje a minha filha se formou em contabilidade, mas na época não tive condições, então eu vim para Porto Alegre com 15 anos, eu e meu irmão. Eu tinha 16, eu tinha 15, não conhecia Porto Alegre, não sabia como era, que Para onde ia, tinha alguém aqui para me esperar? não, nada. Aí viemos para cá. Aí nós tínhamos um tio que morava aqui, e aí viemos para a casa desse tio, que hoje é um pastor aqui em Porto Alegre. E viemos para a casa dele, ficamos ali um tempo e logo já alugamos uma casa e fomos morar nessa casa. E aí, dos 15 aos 18, eu particularmente passei por 3 situações bem complicadas, porque tinha saído da FEBEM recente. Na FEBEM brigava todos os dias. Era um hábito, era uma cultura, e lá era braço, né? Briga de braço, de soco. Tirava sangue de um, já parava, claro, ganhou. Aí não tinha ideia nem noção. Porto Alegre era tiro, né? Muda tudo. Então, passei por 3 situações em Porto Alegre bem difíceis que me fez voltar para Santiago. Me fez voltar embora. As 3 vezes que eu vim, as 3 vezes foram frustradas. Ao ponto de quando eu volto pela 3ª vez, eu digo que eu disse para mim mesmo que nunca mais eu voltaria para uma cidade grande. E aí, como eu tinha experiência no campo, eu peguei um trabalho para trabalhar de caseiro e cuidar do gado numa fazenda. E eu fui para lá e trabalhei um bom tempo lá. E lá o dono tinha plantado 1000 mudas de eucalipto em volta do campo, assim, na frente da fazenda. E tinha algumas caixas d'água de 1000 litros, 5000 litros, de espaço em espaço, assim. E tinha que colocar, a minha meta, toda tarde, depois de fazer todo o serviço, eu tinha que colocar um regador de água em cada pé de eucalipto. E eu me lembro que num daqueles dias eu estava sozinho naquele campo e eu peguei aquele regador cheio de água e fui colocar num pezinho de eucalipto. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu disse para Deus assim, eu disse, Deus, um dia eu ainda quero ser um regador. Que a água desse regador seja a tua graça. Que esse pé de eucalipto aqui seja uma pessoa. E que o Senhor seja aquele que esteja regando essa planta. Através da minha pessoa. E ali Deus se encontrou comigo. E dali, depois daquele dia eu não voltei mais para lá. E eu entrei na igreja, dobrei meus joelhos e disse para Deus, se o Senhor tem um plano para a minha vida, quero viver esse plano. Comprei uma Bíblia Thompson na época e eu escrevi toda ela num caderno, toda a sinopse, o autor, quem escreveu, o autor, a data, toda a introdução da sinopse de cada livro, de Gênesis até Apocalipse. Eu tinha 18 anos, 19 anos. E ali eu comecei, eu fui na igreja, me batizei, e aí comecei a frequentar e comecei a ler aquela Bíblia. Comecei a ler, comecei a estudar.
E aí fiquei um ano estudando. E aí eu encontrei na Bíblia que um homem se torna completo quando ele casa. Um homem casado, ele é um homem completo. A Bíblia diz que dois se tornam um. Então, ou seja, naquele dia eu disse para Deus, eu preciso encontrar alguém para casar. Mas esse encontrar alguém para casar, eu só tinha a graça. Eu só tinha a graça de Deus. Então, não tinha, na minha época, quem entrava pro exército comprava um Chevetinho Tubarão e era o dono da área, né? Uhum. Então, na igreja, na época, tinha os jovens que aí passavam na base aérea, iam para faziam a ESA, né, a prova da ESA, então já chegavam lá de Tempra, na época era o carro do ano, Tempra, o Versailles, e eu já tinha passado a fase do exército, já tinha 3 frustrações em Porto Alegre, mas aí eu comecei a trabalhar num trabalho em Santiago lá, fiquei por 4 anos nesse trabalho e aí conheci a minha esposa, que a minha esposa hoje, fui lá conversar com o pai dela, com a mãe dela, e disse, ó, eu não tenho casa, não tenho carro, eu não tenho dinheiro no banco, os meus pais são pobres, meu pai é alcoólatra, mas eu tenho a graça de Deus, e eu acredito que Deus tem um projeto na minha vida. E eu me entreguei para ele 100%. E o meu sogro disse, eu nunca pedi para minha filha alguém que tivesse carro, casa ou dinheiro. Eu sempre pedi alguém que temesse a Deus. Que maravilha. Se temer a Deus, vai cuidar bem da minha filha. Aí, entre um ano, eu namorei, noivei e casei com ela. E isso fazem dia 9 de janeiro, fez 24 anos. 24 anos. Hoje temos a filha já casada, passou pelo mesmo crivo que nós passamos na época, apesar da diferença de anos, ser 24 anos atrás. Eu casei em 99, ela casou em 2023. Não, 2022, nós temos 2023, 2022. Ela casou em novembro de 22. Então, ou seja, 22 anos de diferença. Mas as regras que serviu para mim, serviu para ela, para eles. Porque o dia que o Caleb foi lá em casa pedir a filha em namoro, dizer que estavam conversando e tal, ele me disse o seguinte, ele disse, irmão Moisés, eu nunca namorei ninguém. A Priscila nunca namorou ninguém, então a gente não tem ideia. A gente precisa de orientação. Aí ele disse, ó, eu vejo o senhor pregado desde pequeno, eu conheço o senhor, eu conheço a estrutura familiar, e se a minha família for que nem a sua, eu disse, bom, não tem muito por onde errar. É assim, ó, dentro da minha casa, para vocês terem a bênção de Deus, assim como nós tivemos, tem regras que hoje não existem para muitos, mas que para mim funcionou e acredito que vai funcionar para vocês. Ó, você vem aqui em casa quarta, sábado e domingo. Ou seja, é uma regra boa, antiga, mas que se você quer a bênção de Deus, o caminho é esse. Você não vai posar aqui, a minha filha não vai posar na tua casa, vocês vão procurar nunca andar sozinhos, não dar um mau testemunho. E vocês vão aproveitar esse ano, vocês vão se conhecer, vocês vão conversar, vocês vão estar se preparando para viver junto. Depois que vocês casar, vocês vão poder viajar, passear, sair, andar, fazer, acontecer e vão estar debaixo da bênção. E graças a Deus eles entenderam. Agora eu vim a saber, depois de casados, que
O dia que ele foi lá, ele tinha comprado um par de alianças de prata, que a garotada diz que é aliança de compromisso, né? Ouro e tal. E quando ele foi lá em casa, ele estava com aquela aliança no bolso. E uma das coisas que eu disse para ele, na época, eu disse, ó, você vai brincar de construir uma família ou você quer construir uma família? Não, eu quero construir uma família. Então, assim, ó, aliança de compromisso é aliança de noivado. Então, quando chegar a hora de você colocar uma aliança nela, coloca de ouro. Coloca uma aliança que você só vai trocar lá uma mão para outra. Então, assim, ó, eu sei que tem uma... Eu nem sabia que ele estava com aliança, né? Mas eu sei que tem uma moda, que os meninos e as meninas colocam uma aliançazinha de prata para identificar que um já está sujeito ao outro. E não funciona assim. Ela é minha filha e está dentro da minha casa sob minha proteção. E às vezes essas alianças elas vão trazer um conflito porque o namorado diz que quer fazer uma coisa, os pais querem fazer outra, e aí fica aquela situação, a menina não sabe se obedece os pais, se faz o agrado do namorado e ficam, então faz a coisa. Aí agora a filha se formou, dia 29 tem a colação de grau, precisa do anel. Aí agora apareceu as alianças de prata. Aí eu tenho um amigo lá que tem uma ótica, uma joalheria. Eu levei as alianças lá para fazer o anel da formatura. Sim. Então, mas mostrou para mim mostrou na verdade, não mostrou para mim, mas eu acredito que se colocou diante de Deus numa posição de obediência, de temor, porque a coisa mais difícil que tem hoje, e a gente está vendo, e eu trabalho com família desde 2010, é os namorados e noivos conhecerem e reconhecerem os limites. Sim. Existem limites que a gente precisa respeitar em tudo na vida. Em tudo. Então, por exemplo, o meu filho tem 11 anos, ele está quase na minha altura. Eu tenho um carro, mas existe um limite, ele não pode dirigir o meu carro. E eu corro um risco sério de dar o carro a ele e acontecer uma situação terrível. Então, ele tem que entender que, bom, existem limites, e o limite mínimo é 18 anos. Ele precisa tirar a carteira de habilitação para ele dirigir um carro. Bom, corre o risco de... mas eu dirijo... Eu já vi várias pessoas dizendo, não, mas eu tenho meu filho dirige desde os 12 anos. Bom, ok. Mas se for analisar, existem muitos acidentes, muitas tragédias de menino de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, sem habilitação, que não precisava ter acontecido se respeitasse os limites. Então... E qual foi o primeiro trabalho, assim, foi como conselheiro tutelar, assim, depois que o senhor casou, tudo? Não, o conselho tutelar foi só uma consequência. Só consequência? Porque em 2010 eu cuidei de uma igreja em Porto Alegre, ali no bairro Santo André. É um vilarejo humilde, pobre, difícil, bem na BR ali. Fica na divisa entre Canoas e Porto Alegre. E eu cuidei de uma igreja ali em 2009 e 2010. E eu me lembro que eu tinha um obreiro ali que era um presbítero da igreja, um senhor já de idade. E ele faltou alguns cultos. E o dia que ele foi num culto, ele me disse: pastor, olha só, eu acredito que o senhor sentiu a minha falta e eu não pude vir no culto, não porque eu não quisesse, mas porque eu preciso ficar em casa, porque o meu filho saiu do presídio e se eu deixar ele sozinho em casa, ele vende tudo que tem dentro de casa. Então eu tenho que ficar ali.
E eu senti a dor daquele pai. Eu senti muito a dor daquele pai. E eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar famílias a não chegar a esse ponto? E aí surgiu a ideia, eu congregava com o pastor Oswaldo Roque. Falei com o pastor Roque e disse, pastor, eu estou com vontade de ir ali na escola, conversar com o diretor da escola e contar minha história de vida para os alunos. Contar, dizer que pelo fato do meu pai ser alcoólatra, eu não preciso beber, fazer uso do álcool. Ele agredir a minha mãe, eu não preciso agredir as meninas. Eu posso fazer diferente. Eu preciso mostrar para eles que existe um outro caminho. Não é o da droga, que não é o do... E o pastor Roque disse, não, vai lá, eu te apoio. E eu fui numa escola ali no bairro Maitá. Eu fui numa escola e a professora disse, olha moço, você caiu do céu. E ele disse, não, eu prefiro que a senhora diga então que eu fui enviado do céu. Porque quem caiu de lá não volta mais. E eu não caí, eu posso ser um enviado. E brincamos ali e a professora disse, não, com certeza. E já marcamos o dia. E eu fui na escola, falei com os alunos 1 hora. Eu vi alunos chorando, eu vi alunos vivendo a situação, que eu contei bem por longe, assim, a história. E eu disse, e aqui está o menino, que foi doado, que teve, né, a vida da adolescência conturbada, porque quando eu completo 10 anos, alguém diz para mim que aquele ali não é meu pai, não é minha mãe, não são minhas irmãs, e que agora esses aqui que são. E não foi uma mudança para melhor, materialmente, assim falando. E daquela fala ali, a professora, uma das professoras dava aula na outra escola, já falou na outra escola, a diretora disse, eu quero também. Eu já fui para outra escola, da outra escola já tinha o professor que era diretor da outra escola, eu já fui para outra escola. Resumindo, de 2010 a 2014, de 2010 a 2015, em 5 anos eu já tinha falado para mais de 250 mil pessoas. Meu Deus, vê só. Tudo documentado. Cada escola que eu ia eu pedia um atestado que eu estive na escola. E eu fui fazendo um documentário. Claro, para provar que esse trabalho. Aí em 2015, 2015 para 2016, abriu a oportunidade de concorrer ao Conselho Tutelar em Canoas. Aí eu levei essa documentação no Condic e me aceitaram na hora. Concorri sem vereador, sem política, sem nada, só com o meu trabalho dentro da igreja e das escolas. Desses 100 candidatos eu fiquei em 10º. Que maravilha. E aí entrei para o Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar e com as palestras, porque foi assim, quando eu me converti, eu queria fazer missão, eu queria sair para fora da igreja. Depois que eu comecei a trabalhar com adolescentes, com jovens, enfim, com crianças, com família, eu percebi que eu precisava voltar para dentro da igreja de novo. Porque os que são os mais agressores, os mais irados, os que dão maiores problemas dentro das escolas e na própria sociedade, são filhos de cristãos. Nós temos hoje dentro da igreja, uma igreja que tem entre filhos e netos 3 igrejas fora. Porque tem cristãos que eles não evoluíram, eles não procuraram. A Bíblia diz assim, precisamos conhecer e continuar conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não dá para... Bom, eu conheci Jesus, ok? Ele salva a minha vida, ele perdoa os meus pecados, ele liberta a minha vida, ele anula
toda a maldição, mas agora tem uma caminhada. Eu preciso prosseguir conhecendo, porque quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu preciso, mais eu entendo que é necessário para a minha vida o conhecimento de Deus. Tanto que o conhecimento é luz, então ele vai iluminando a minha caminhada. E tem pais que, infelizmente, conheceram Jesus, mas eles não procuraram continuar conhecendo. E aí eles ficaram parados. E os filhos vieram crescendo e vieram acompanhando a evolução das coisas, e os pais não. Tanto que tem hoje pessoas dentro do mundo cristão que ainda tem ideologias que machuca filho, machuca neto, que machuca a própria esposa. Então, por exemplo, tem homens que não cuidam da mulher, no sentido, ela não vai ao cabeleireiro, ela não faz a unha, ela não se sente, ele não tem uma mulher, ele conseguiu uma empregada, é uma escrava dentro de casa, é alguém que não, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda, mulher minha não, como se fosse dele. E a gente não é proprietário da outra pessoa. A gente vive junto, a gente divide um espaço. Então, mas nós somos casados. Bom, casamento não é igual o DUT do carro. O DUT do carro, você assinou ali, é teu. Né? Se acontecer qualquer coisa com um carro que você emprestou, não, qual é o nome que está no documento? Não, o responsável é ele. Não, certidão de casamento não é assim. Certidão de casamento é para entender que tem duas pessoas vivendo junto em comum acordo e comunhão, mas não significa que agora eu vou perder a minha vida. A minha esposa perdeu a vida dela. Não. Mas, e aí a gente vê dentro por exemplo, e aí eu ouvi muito disso, dentro das escolas, adolescentes que dizem assim, não, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, mas se é para ser que nem eles, não quero. Não quero. Semana passada eu conversei com uma pessoa que ela disse, olha o meu exagero. Ela tinha tatuagem por todo o corpo, ela tinha piercing, tudo que dá para fazer. Ela disse, eu sou filho de pastor. E eu tenho até hoje sentimento de dor, no sentido de não dá, não pode, não dá, não faz, não vai, não dá. Que hoje eu quero fazer tudo. Ou seja, não existiu um limite, não existiu uma regra, não existiu um conselho, existiu uma imposição. E quando a pessoa se descobre que, bom, essa imposição não me serve, ela vai fazer tudo ao contrário. Tanto que na época era assim, por exemplo, na minha igreja mesmo, em Santiago, que eu me converti, era proibido a mulher cortar o cabelo. Então, por exemplo, cortava a ponta do cabelo, ela era motivo de ir lá na frente da Santa Ceia, pedir perdão na frente de todo mundo, né? E hoje isso, pela lei, não pode. Pela lei. Como que uma pessoa vai se sujeitar se expor a umas... Né? Porque não é aquilo ali que vai corresponder se é cristão ou não. Hoje, e aí eu volto a dizer, e tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, porque, um exemplo, não, eu sou rígido dentro e na época se chamava doutrina. Não, eu sou de doutrina. Mas se é de doutrina, por que não continua com o Corcel, com a Brasília, com a Variante? Por que tem o carro hoje que toca o dedo e ele... Não, porque se é para ser... Não, eu não mudo. Bom, se não muda, então continua lá com o Fusca. Não, hoje é Hilux, é Toyota, é Fiat Toro, né? São carros digitais e tudo digital. Mas espera aí, mas dizia-se que a televisão era a cabeça do diabo.
Hoje as televisões estão dentro da igreja. Aí depois a internet que não presta, mas está dentro do carro. E dentro das igrejas também. E dentro das igrejas também. Mas dentro do carro, por exemplo, tá ali dentro do carro, o senhor aperta ali, onde o senhor quer ir e tal, ele vai lhe levar, o GPS está ali, vai lhe levar. Tá, mas por que aceita isso? Sabe? É contraditório. São coisas que, né? Maravilha. E o senhor tem pregado muito para a família, já faz quanto tempo aí que você viu? Não, agora eu vou ministrar para a família. Vamos para 14 anos. Por que para a família? O que levou? Foi justamente isso. Isso também a mesma linha? É a mesma linha, porque, por exemplo, eu queria fazer missões. Uhum. Aí eu saí para fora da igreja. Eu fiquei 17 anos itinerante. Eu conheço boa parte do Brasilzão ali. Paraguai, Argentina, Uruguai, a região de fronteira aí eu fui em tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui, olha, é difícil a cidade que o senhor diga assim, ó. Já foi lá, meu irmão? Ó, nos mais recônditos dos cantos desse estado aí, eu já fui na congregação. Eu nunca disse não para um convite. E nunca troquei esse convite porque a outra igreja era maior, ou porque a oferta era melhor, ou porque lá eu sempre respeitei o meu chamado. Sempre respeitei. Eu nunca coloquei preço. E sou criticado por alguns. Tu tem que colocar preço porque se prevalece, tu tem que colocar preço porque Deus nunca me deixou desamparado. Na igreja que eu achei que eu ia ter a maior oferta, eu tive a menor. E na que eu achei que eu ia ter a menor oferta, eu tive a maior. Tudo isso, né? Então, as experiências da vida vai... E aí a família, de 2010 para cá, as minhas agendas é só família. Família, 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 família. Família. E eu gosto disso. E isso me coloca também em responsabilidade com a minha filha, com o meu genro, com o meu filho. Hoje a gente estava conversando a respeito das questões que estão acontecendo dentro das escolas. Pois é. Mas muito disso, ele inicia lá dentro de casa. É a desatenção dos pais aos filhos. É os filhos muito tempo no computador sozinhos. Crianças hoje... Até os 3 anos, os especialistas dizem que uma criança não deveria sequer olhar para a tela do celular. E hoje as crianças nascem e os pais só colocam na frente. Vai vir a conta. O caso que anda acontecendo nas escolas tem tudo a ver, começando dentro de casa, então. Não é o governo que é o culpado, não é os pais que... Não, o governo sempre é mais fácil botar a culpa no outro. A facilidade sempre é maior dizer que o problema que a escola tem que ter guarda, tem que ter. Concordo que tem que ter o guarda, concordo que tem que ter toda. Mas se a gente fizer o tema de casa, tudo fica mais fácil. Por que o inimigo atinge em cheio as crianças? O mundo imaginário, o ilusório, as crianças hoje assistir um desenho para a gente parece inofensivo, mas a gente, por exemplo, se você olhar, tá dando o desenho do Piu Piu, é um pintinho, mas que a cabeça dele não corresponde com o corpo, não é real. Para nós, por exemplo, é inofensivo, mas para a criança já é uma mensagem diferente. Já é uma mensagem distorcida. Mas é a Peppa Pig. É um porco. É uma família de porco. Então, para a gente, é um desenho. Porquinho. Mas para a criança, ela consegue fazer aquela leitura. E a leitura sempre é distorcida. Então, a gente vive hoje no que os estudiosos chamam de geração líquida. Ou seja, não existe mais fundamento para nada. O que
que é para mim absoluto, para ti é relativo. Não existe hoje, se você disser assim, ó, Deus existe, vai ter alguém que vai dizer, não, mas eu acho que não existe. Você chega numa sala aí de desconhecidos, você diz, ó, eu sou homem. Aí o outro que tem a mesma barba, o mesmo bigode, tem o mesmo perfil, ele diz, eu sou Maria. E você não pode dizer, não, você tem todo o perfil de João. Então, ou seja, nós vivemos num tempo muito desafiador para a educação de filhos, muito desafiador para o relacionamento conjugal. Falar em casamento hoje é motivo de piada, de chacota. Você ser casado é algo que parece que é estranho. Você dizer assim, ó, eu tenho 24 anos de casado. Credo, mas você é louco. Como é que aguenta tanto tempo? Não, isso aí não. Tem que ter outra. Então, o mundo, ele é mau. Mas a Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos bons, ou que nós sejamos luz nessas trevas. E ser luz nessas trevas é a gente entendendo e sabendo viver esse tempo que nós vivemos. Não é eu dizendo para o meu filho que ele não pode jogar bola, que não é dizendo para minha filha que ela não pode cortar o cabelo, não é dizendo para minha esposa que ela não pode fazer uma escova, ela não pode passar uma chapinha no cabelo, que vai ser a mudança. A mudança, ela é comportamental, ela é de atitude, é conforme eu olho para o outro que vai me identificar se eu sou cristão ou não. Prova disso, a loucura e foi em rede nacional, o pai do bebê que o rapaz tirou a vida, ele disse, eu não vou julgar, eu não quero a morte dele. Eu vivi um momento com meu filho, eu tive o meu momento com meu filho, eu aproveitei. Então, ou seja, é um coração cristão. Eu fiz um vídeo falando sobre isso daí. Esse cara é crente, porque eu não sei o que eu faria. É um coração cristão. É aí que identifica o cristianismo. E nem todo mundo entende isso. Não, é loucura. É loucura. Aí vai se cumprir várias palavras. Primeiro, a palavra de que nós temos que ser o mais parecido com Jesus possível. Então, ou seja, se Jesus perdoa os meus erros, os meus defeitos, os meus pecados, que eu era para estar lá e ele foi no meu lugar, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de eu olhar para o outro e não ter esse olhar condenatório. Tem que morrer. Porque a ideia é essa. Tinha que matar. Mas vai adiantar matar ele? Ele fez aquilo ali em que... O que aconteceu para que aquilo ali acontecesse? Porque aquilo ali só é o final das coisas. Mas e começou aonde? Então, eu já vi pais dizendo assim no conselho tutelar, eu faço tudo por ele, eu dou tudo para ele. Eu trabalho das 6 da manhã às 10 da noite. Então, na verdade, não dá nada para ele. Porque filho não quer coisas, filho quer atenção, quer tempo, quer o pai presente, quer o pai junto. E nós vivemos hoje aí um mundo em que as pessoas não pensam no outro, eles só pensam em si. Está uma multidão de pessoas pensando em si mesmo. A prova de que as pessoas não se escutam mais é quando você chega para alguém e diz, cara, eu estou passando por uma dificuldade. Essa pessoa que te ouve, dificilmente ela vai dizer, no que eu posso te ajudar? Eu estou aqui, eu sou teu amigo. Ela esqueceu os problemas dela e ela queria ouvir o teu. Não, as pessoas, você diz assim, ó, eu estou com um problema, eu estou com uma determinada dificuldade. Ih, mas tu não pensa, cara. Isso aí não é nada. Eu é que estou mal. As pessoas não se escutam mais.
querem medir os seus problemas, qual mais pesado. Isso. Isso é do lado, por exemplo, é quando divide a dor e quando divide. Não, eu tenho tantas coisas, eu tenho isso, eu tenho essas posses, essa propriedade. Não, mas eu comprei agora aquilo lá e tal. Então é disputa, tanto da desgraça quanto dos bens materiais. Então, quando a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, ou se alegrar com quem se alegra, a primeiro momento dá a entender que se alegrar com quem se alegra é fácil. E na verdade é o oposto disso. Chorar com quem chora é fácil. Você vai no velório, você vê aquela situação ali, vem o sentimento e você chora com aquela pessoa. Você sente o pesar. Agora, se alegrar com quem se alegra é mais difícil. Ó, comprei uma casa. Onde que tu comprou? No centro de Eldorado. No centro? Mas, credo, cara. Mas, tá vendendo droga? Ah, mas o que tu tá fazendo? Ou seja, a pessoa não quer se alegrar contigo. Ela quer achar algo, ela quer te desmerecer no sentido do esforço que tu fez. Tu diz, ó, comprei um carro. Que carro tu comprou? Ah, eu comprei um 2.8. Mas tu é louco, comprou um posto junto? Tem que ter comprado um pouco. Isso aí gasta aqui. Como se ela fosse pagar o combustível. Não, eu comprei 1.0. Isso aí tu só não sobe para a serra, porque você não sobe, não tem força. Então, ou seja, a gente mede os amigos e vê quem realmente gosta da gente quando ele escuta a gente. Que bom que tu comprou esse carro, estava precisando mesmo. Ele é 1.0, mas ele é econômico, ele é bom, ele vai te ajudar muito. Sabe? Ele olha para a tua necessidade e compra como para ele. Ó, é 2.8, ele gasta um pouquinho, mas daí tu maneira o pé, tu tem um carro confortável, tu tem um carro que tu vai pagar pelo conforto. Olha, parabéns, que Deus abençoe. Então, mas a gente vive um tempo muito difícil, que dentro de casa, marido e mulher morando juntos, não se entendem, não se escutam. Por que será que é o anseio de chegar a lugar nenhum? O anseio de chegar a lugar nenhum. Porque na verdade esse lugar nenhum é o lugar que eu quero estar, mas esse lugar que eu quero estar ele é infinito, porque o anseio da alma humana é infinita. Nós vivemos no prejuízo. Você consegue ter ideia de que Adão estava no jardim e tinha tudo? Ele perdeu e veio para o negativo. Jesus tem toda a obra redentora do Calvário e a gente está caminhando para voltar para lá, mas a gente não voltou, a gente está aqui ainda. Enquanto a gente está aqui, os nossos desejos eles precisam ser monitorados pelo Espírito Santo para a gente não cair na mesmice do mundo, porque o mundo ele quer voltar para lá, a qualquer custo e a qualquer preço. E isso o próprio Adão e Eva, o primeiro casal, quando pecou, por que Deus precisou colocar um anjo lá na porta lá para eles não entrar? Eles queriam ir a qualquer preço e a qualquer custo. Nós temos esse sentimento de querer. Eu fico imaginando assim, ó, que eles ficaram por um longo tempo lá tentando dizer pro anjo, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar um pouquinho, o que tu quer? Tentando burlar, tentando... Não, o anjo está com uma espada flamejante, se tu entrar aqui, tu pega o pescoço. Então, ou seja, mas o ser humano tem isso dentro dele. Os nossos desejos, eles são infinitos. Porque tem muito, é muito que Deus tem para o ser humano. Só que a gente precisa estar dentro de um propósito de Deus. Para a gente não cair nessa situação. Porque quando que o ser humano cai na realidade? De que é limitado os desejos. É quando ele adoece. Quando vem o diagnóstico, é uma enfermidade e ela é maligna. Pronto.
Aí essa pessoa quer conversa, ela quer abraçar, ela quer beijar o teu grosso filho, ela quer passear, ela quer viajar, aí ela quer parar de trabalhar, ela quer... Tudo que... Então a gente precisa saber viver, para viver bem, para a gente não perder o tempo dos filhos. Quantas pessoas tu conhece que você ouviu dizer assim, ó, eu não vi os meus filhos crescer. Eu tive só trabalhando. Eu só trabalhei na minha vida. Isso foi ruim? Não, como um todo não. Tem uma casa, tem uma estrutura, tem uma aposentadoria. Mas ao mesmo tempo, se tu colocar na balança, tu não ouviu o teu filho dizer papai a primeira vez, tu não vê ele dar os primeiros passos, tu não acompanhar ele na escola quando ele vai os primeiros dias, cara, isso não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem bens materiais que vá corresponder. E fica a marca. E hoje, relacionado à família, eu digo para você o seguinte, ó, os próprios cristãos precisam ter muito cuidado, porque tem cristão que quer ir a qualquer custo voltar ao paraíso. Ele não quer esperar o tempo, e ele acha que quanto mais dentro da igreja ele estiver, mais perto do paraíso ele está. E muitas vezes, na verdade, mais longe ele fica. Porque eu vou voltar ao paraíso quando eu valorizar a criação. E para mim valorizar a criação lá, o primeiro homem, a primeira mulher, eu preciso valorizar a minha casa primeiro. Então, entre eu ir um exemplo, eu tenho uma agenda extensa. No mês de junho eu tenho uma agenda que eu fiz com um pastor e tal, mas aí lá em casa a agenda corresponde ao dia da formatura do meu filho no Haddad, que é adolescentes que adoram a Deus. Eu liguei para o pastor e desmarquei a minha agenda, disse para ele que eu não poderia estar lá, que ele conseguisse outro palestrante para casais lá, porque eu tenho uma formatura do meu filho. Lá eu iria vender os meus livros, eu iria ganhar uma oferta, eu iria ter o nome, é o Moisés. Aqui eu sou o pai, mas aqui vai surtir muito mais efeito, porque lá eu tenho quem mandar, lá o pastor tem quem convidar, e aqui eu sou o único. Aqui eu não posso faltar, aqui eu tenho que estar. E aí, por exemplo, no aniversário da minha esposa, tem um congresso de missões na minha igreja, mas a minha maior missão é cuidar dela, é eu levá-la para jantar, é eu mostrar para ela que ela é mais importante na minha vida. Ela é quem eu escolhi para ser primeiro lugar na minha vida, depois de Deus. Mas tem pessoas que não entendem e ele só quer igreja, segunda, terça, quarta. Segunda eu tenho ensaio, terça eu tenho culto, quarta eu tenho coral, quinta eu tenho não sei o que, sexta, e ele não tem tempo para a família. Então, se tem algo que eu posso dizer nessa oportunidade para quem nos ouve, é cuide da sua família, cuide dos seus, cuide dos que estão perto de ti, observe o comportamento dos filhos, honre o trabalho do marido, elogie o trabalho da esposa, coloque ela como primordial na vida, coloque ela antes dos filhos, coloque ele antes dos filhos, coloque a sua família antes da igreja, coloque o seu casamento antes do seu cargo eclesiástico, porque se você não tiver o cargo eclesiástico, mas você tiver uma estrutura familiar, você vai herdar o céu. Se você tiver um título, um cargo eclesiástico, mas não cuidar da sua família, provavelmente você não vai voltar para o paraíso. Provavelmente você vai ter outro destino. Porque a Bíblia diz que a gente precisa cuidar dos nossos. E cuidar exige tempo, cuidar exige muita coisa.
E a gente, muitas vezes, tem pessoas que ele faz serão, porque ele vai ganhar mais. Ele viaja, porque ele vai ganhar mais. Ele faz muitas coisas a outros, mas ele não faz para a família. E quando a gente não faz para a família, a gente não está fazendo para si mesmo. Está perdendo. E está correndo o risco de chegar no fim da vida e a família dizer, bom, então agora pede para o teu patrão cuidar. Não, agora recorre à igreja que você cuidou. Porque para a igreja tinha tempo, para a família não. Para o trabalho tinha tempo, para a família não. Então agora... E isso é triste, e eu já vi acontecer, de chegar no fim dos dias, a família dizer, não, nunca cuidou de mim. A responsabilidade é de quem ele cuidou. E quem ele cuidou não foi nós, foi os outros. O senhor tem 2 livros, né? Quais os livros que o senhor... Eu tenho... O primeiro livro, o título é E a Família Como Vai. O segundo livro é Casamento, Eu os Declaro Marido e Mulher. E eu tenho um terceiro livro. 3 livros. Eu tenho um terceiro livro que está saindo, que é A Construção da Família. Então, são todos baseados na família, no meu contexto de vida e como Deus pode fazer para que isso aconteça na família de quem vê. Então, é isso, meu irmão. Foi aí, meu querido. Eu te agradeço. Olha, foi um excelente papo, abençoado, né? Uma conversa boa mesmo, altos conselhos. E acredito que muita gente, né? O pessoal que entra, vai entrando, vai ouvindo, vai entendendo e aprendendo, né? E fica registrado, vai ficar, agora o negócio de rede social fica registrado por anos e anos, né? Quem sabe daqui, vamos botar assim, há uns 80, 90 anos nós não estamos aqui, mas alguém vai ouvir e vai... É uma semente que deve ser plantada, né? É verdade. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Diz um palestrante renomado que o verdadeiro sucesso não se vê em vida, se vê após a morte. Porque quem morre descansa, mas quando ele morre, o que está vivo carrega ele no coração. Ou seja, citar um exemplo, por exemplo, o pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Tem pessoas que não conheceram ele, mas que até hoje escutam as mensagens dele. Então, que fique aí o nosso legado, né? Que fique aí uma parcela do trabalho e da vida da gente para iluminar o caminho de alguém. Uma pessoa nos ouvindo e entendendo o propósito, a gente já fica muito feliz. Eu quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio. Se inscreva no canal no YouTube, lá Noticast. Já passamos dos 1000 inscritos no YouTube e queremos ver ele crescer para futuramente abrir vagas de emprego, né? Muito obrigado, pessoal aí do Instagram, quisermos seguir e conhecer o trabalho do evangelista Moisés Oliveira. Este é o nome dele aí no Instagram, Moisés Oliveira. Isso que é evangelista? Moisés Oliveira. Isso aí, olha, vocês vão ter altos conselhos aí, ou passar para alguém algumas mensagens para a família. Muito obrigado e até a quarta-feira que vem estaremos aqui de novo às 18h30 ao vivo com um convidado especial e vai vir uma enfermeira aqui conversar um pouco conosco.